venha se cansado estás, e eu descanso darei. Amém. Meus irmãos, alguns dias atrás eu disse aos irmãos que nós iniciaríamos uma série, não somente trazendo o Evangelho aos irmãos para que mais uma vez entendam plenamente o Evangelho, mas preparando a igreja também para cumprir a grande comissão, que é pregar o Evangelho. Então, hoje irei fazer a introdução a essa sequência de estudos. Nós vamos hoje fazer um breve resumo do Evangelho, e depois nós iremos iniciar a cada domingo, revisando a cada quarta-feira, revisando durante a semana os conteúdos com os quais nós estamos estudando e estaremos estudando ao longo desses dias, irmãos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos conduza a uma vida de fé, de arrependimento, de verdadeira conversão, de vida íntima com Deus e verdadeiramente viver pela fé no Filho de Deus. Que o Senhor nos conduza a uma vida plena no Espírito Santo e na plenitude da fé. Que o Senhor confirme a nossa vocação e eleição em Cristo Jesus. Que Deus faça isso. Que seja um ano de salvação, que seja um ano de libertação, de redenção a todos nós. Que Deus confirme toda a sua boa obra durante toda essa série de estudos, irmãos. Peço aos irmãos que evitem, de todas as formas possíveis, a faltar às nossas reuniões, aos cultos, para que vocês estejam participando plenamente das atividades, das programações, do ensino das Escrituras. Peço aos irmãos, se você não tem um caderno de anotação, traga um caderno de anotação, prepare a sua caneta, mas faça isso mesmo. Então, quero que os irmãos tenham isso em sua mente, que os irmãos tenham o Evangelho de cor e salteado, como diz o povo antigo. Meus irmãos, nós não teremos esses estudos com mais um estudo para você escutar e se tornar apenas um ouvido de tudo isso. No final desse ano, eu quero que toda a igreja saiba isso do Pai Salteado. E nós vamos trabalhar isso durante esse ano, irmão, de forma profunda. Até que os irmãos entendam o que significa justificação. Até que cada um dos irmãos, do mais leigo em aprendizado, até o mais instruído aqui, possam discernir cada doutrina, o que é redenção, propiciação, o que significa remissão de pecados, para que toda a igreja conheça o Evangelho na sua plenitude, saiba a razão pelo qual nossos pecados nos condenam, entenda o juízo de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer aos irmãos que irei tratá-los como alunos do Senhor e de Cristo, como discípulos. Mas também eu quero dizer aos irmãos que serei um professor muito rígido em aprender o Evangelho. Irmãos, esse ano será um ano de aprendizado, de memorização da palavra. E quero então exortar os irmãos, incentivar os irmãos a serem estudiosos da palavra. Nós não permitiremos que nenhum irmão passe ano após ano debaixo do nosso pastoreio e não conheça as sãs doutrinas e sejam leigos espiritualmente na palavra de Deus. Nós não permitiremos isso, irmãos. Nós iremos com certeza, com todo amor e sabedoria, como diz na linguagem simples do povo, nós iremos pegar no pé. Nós iremos lhe chamar e exortar, lhe mostrar, irmão, você ainda não aprendeu, agora estude mais e aprenda. Você pode ter certeza. Esse será o ano em que os irmãos irão aprender as Escrituras. Esses dias atrás, há um tempo atrás, acho que no final do ano passado, eu estava conversando com os irmãos, expondo aos irmãos de Tupirama, falando sobre o cuidado com um perigo espiritual. Qual é? Um dos perigos espirituais é ser nécio, é não ter entendimento espiritual das coisas de Deus. É você ser ouvinte da palavra, não ser praticante. A palavra é não entender. Prendam isso. Ninguém entrará no reino de Deus se o diabo arrancar da sua mente a palavra. Jesus ensinou isso numa parábola. Os irmãos sabem que na parábola do semeador, ali Jesus mostra que uma das estratégias do diabo para que pecadores não sejam salvos é arrancar deles a compreensão das Escrituras, da palavra de Deus, eles não entenderem o Evangelho. Então, também diga aos irmãos que convidem seus amigos, que convidem as pessoas para ouvirem a palavra, o Evangelho, a cada semana, a cada domingo.
para que ouçam a exposição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que nós devemos fazer nesse período. Então, preparem seus lábios, preparem suas canetas, seus ouvidos, seus corações, suas mentes, e concentrem-se em ouvir e aprender a palavra de Deus, irmãos, porque da minha parte eu posso garantir isso aos irmãos, que eu usarei de todos os esforços que estão debaixo da minha capacidade mental, intelectual, humana, mas também buscando recursos da graça de Deus, o poder de Deus, para transmitir aos irmãos do Evangelho, para que todos aqueles que estiverem debaixo do meu pastoreio e que forem eleitos de Deus sejam salvos, redimidos e perdoados de seus pecados, mas também possam ser cheios do Espírito Santo e possam servir a Deus com poder e com autoridade. Essa é a minha oração. Então, amados irmãos, da mesma forma que usarei de todos os esforços para ensinar, eu digo aos irmãos, exorto aos irmãos que usem de todo empenho, de todo esforço para aprender as Escrituras. Anotem, gravem, meditem, memorizem, gravem cada assunto, porque por meio da palavra de Deus, irmãos, através de Cristo Jesus, que é o único meio pelo qual nós seremos salvos, os irmãos terão a redenção de suas almas. Então, vamos iniciar hoje essa jornada, começando com uma pergunta. Nós temos uma sequência de estudo do qual nós vamos estudar. Hoje nós estaremos fazendo a introdução de todos esses estudos. E que você pode perguntar, pastor, então o que é esse estudo? Meus amados irmãos, o estudo que nós teremos aqui é o Evangelho, é o plano de salvação, ou chamado por mim também de plano de redenção. Então nós iremos estudar o plano de salvação, o plano de redenção, ou seja, o meio pelo qual Deus usa da sua graça, por meio do Evangelho, das Escrituras, do ensino da palavra de Deus, para que o homem entenda o caminho da salvação, entenda o Evangelho, e por meio do caminho da salvação, por meio da pregação do Evangelho, sejam salvos. E hoje vamos começar com uma pergunta. Se os irmãos fossem de todo ignorantes, eu começaria falando sobre a criação. Eu começaria perguntando aos irmãos por que tudo isso foi criado, de onde tudo isso veio a existir. Mas não vou começar por aqui. Depois vou explicar o porquê essa pergunta é tão importante quando nós evangelizamos. Mas ao mesmo tempo também os irmãos olhem para essas pregações como um ato de evangelismo. Eu estou evangelizando os irmãos a mim mesmo. Olhem dessa forma. Quando vocês participarem de toda essa série de estudos que nós vamos participar agora, a partir de hoje, os irmãos tenham isso no coração. O pastor está evangelizando a ele mesmo, e o pastor está evangelizando a mim. Então eu preciso ouvir o Evangelho na sua plenitude, entender e ser salvo, confirmar a minha salvação por meio do Evangelho. Também os irmãos devem entender através desses estudos que não somente estão ouvindo a pregação do Evangelho, mas os irmãos devem estar se dedicando a aprender para evangelizar. Esse é um dos objetivos também dessas sessões de estudos. Não somente para que os irmãos ouçam e confirmem a vossa salvação, mas também para que os irmãos estejam preparados para pregar o Evangelho para as pessoas à sua volta, porque Jesus ordenou isso. Então esses serão os dois objetivos dessa série de pregações, de estudos. O primeiro deles, para que nós confirmemos a nossa vocação e eleição em Cristo Jesus, para que nós confirmemos a nossa salvação. Segundo propósito, para que nós aprendamos as Escrituras, aprendamos plenamente o Evangelho, para que nós possamos fazer discípulos, pregar o Evangelho. Então olhe tudo isso dessas duas formas, para que você confirme a sua vocação e eleição, a sua salvação, mas também para que você pregue o Evangelho. Então aprenda cada palavra, aprenda cada mensagem anunciada, entenda cada princípio das boas novas do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje vamos começar com a seguinte pergunta, a pergunta que uma pessoa fez ao nosso Senhor Jesus. Que pergunta foi essa? Que pergunta fizeram ao Senhor Jesus? Acredito que uma das perguntas mais importantes da vida. Qual seria, irmãos, uma das perguntas mais importantes da vida? Qual seria uma das perguntas mais fundamentais da vida? Se alguém fosse me fazer uma pergunta e que a resposta dessa pergunta fosse a sua salvação, a salvação da sua vida, qual seria a pergunta mais importante? E essa é a pergunta que o jovem rico faz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler do verso de Mateus 19, você abre a sua escritura, eu vou esperar todos abrirem com muita paciência, porque o bom professor ele tem que ter muita paciência. Abra todos, irmãos, abri as vossas Bíblias em Mateus 19,
E leremos do verso 16, irmãos, do verso 18, do verso 16 mesmo, perdão. Do verso 16 ao verso 29. Até o 30 mesmo. Isso. Mateus 19, do 16 ao 30. Vamos ler todo o texto mesmo. Mateus capítulo 19, 16 ao 30. Todos conseguiram abrir suas Bíblias? Amém? Então, queridos, eu vou começar a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Qual foi a pergunta? Das perguntas mais importantes da vida. Bom, mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Essa era a dúvida dele. Quantos dos irmãos ou quantas pessoas que aqui estão querem herdar a vida eterna? Eu quero, você. Amém. Deus quer salvar pecadores. Ele deixou isso claro em suas escrituras. Pois o Senhor, irmãos, não deseja que ninguém pereça. Deus deseja salvar pecadores, está descrito em 1 Timóteo capítulo 2. Em Ezequiel também, a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 18, ele fala nas escrituras que o Senhor, Ele não deseja que ninguém pereça, que ninguém morra, mas que viva, pois Ele não tem prazer na morte de ninguém. Versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Muito bem. O que Jesus disse para aquele jovem? O que era necessário para entrar na vida? Muito bem. É por isso que você vai ver nas escrituras dois textos que parecem divergir entre si, mas não divergem. Dois textos nas escrituras que parecem divergir entre si, mas eles não estão divergindo. E o que é que ele está dizendo? Depois nós iremos olhar com mais detalhes esses dois textos. Não vou apenas citá-lo para a gente concluir a leitura. Mas há um texto que diz assim: que sem o cumprimento da lei, ninguém será justificado. Mas também, ao mesmo tempo, você vai ver que outro texto dizendo que pela fé o homem será justificado independente das obras da lei. Parece estranho, mas o texto não está em paradoxo. Eles não estão em contradição. A prova disso é que o próprio Jesus afirma que ele disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, para que o homem possa ter a vida eterna, ele tem que guardar os mandamentos. Ninguém entrará no reino de Deus sem guardar os mandamentos de Deus. Depois eu vou explicar sobre isso. Não significa ser perfeito, mas significa que a pessoa está perseverando no caminho da perfeição, que ela está vivendo em submissão à lei de Deus. Eu vou lhe explicar qual é o grande mandamento e como é cumprido esse grande mandamento. Mas vamos continuar. Versículo 18. E ele lhe perguntou: quais? Ou seja, ele queria saber: Senhor, quais mandamentos eu tenho que cumprir para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus faz um resumo da lei do Senhor. No versículo 20, eu imagino aqui a alegria desse jovem quando ele entendeu: peraí, o Senhor eu tenho cumprido, então logo eu terei a vida eterna. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ele acreditou no que Jesus falou e disse assim: ótimo, eu tenho cumprido, mas ainda falta mais alguma coisa para que eu herde a vida eterna? Então Jesus vai responder a ele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Vamos interpretar o texto. Jesus está declarando que para entrar no céu é necessário um voto de pobreza total, é isso? Será que é isso? Será que Jesus está dizendo assim, olha, agora todos os irmãos da igreja Nova Jerusalém, eles vão ter que vender suas casas, vender seus carros e todos os bens que têm, dar tudo aos pobres e serem miseráveis também, pobres como os homens. Vamos entender o texto? Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra difícil, dura, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Versículo 23. Vamos concluir para interpretar essa parte do texto, que é a parte mais complexa do texto. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque eles acreditavam que uma pessoa ser próspera materialmente era sinônimo de que estava sendo profundamente abençoada por Deus. Logo, sendo profundamente abençoada por Deus, poderia ser alguém salvo. Significa que estava cumprindo todos os mandamentos, logo estava recebendo de Deus benevolências, muitas ricas bondades. Por isso eles tiveram essa dúvida de sim, sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Meus queridos irmãos, nós não temos tempo para expor todos os detalhes desse texto. Aqui há várias questões a serem tratadas no texto, mas o nosso foco agora é responder essa pergunta. Jesus é questionado pelo jovem rico que diz: o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Primeiro, vamos responder essa pergunta: o que é a vida eterna? O que é a vida eterna, meus amados irmãos? Vamos entender? Primeiro, vamos entender que o conceito de vida eterna seria, numa linguagem simples, significa obter vida eternamente em um estado de vida, alegria e paz eterna diante de Deus, com Cristo Jesus. Então, segundo as Escrituras, em João 6,35, ele diz que a vida eterna é nunca mais ter fome, é não depender de alimento para existir. Segundo João 4:13 e 14, no 6,35, Jesus diz que ele tem o pão, aquele que comendo o pão que ele dá jamais terá fome. E no capítulo 4 de João, Jesus disse que para a mulher samaritana que ele tinha uma água, que aquele que bebesse dessa água jamais teria sede. Então Jesus está apresentando a vida eterna como um estado, uma condição pela qual Deus concede ao homem, por meio da fé dele, Jesus Cristo, seu Filho, de que nunca mais o homem precisará de algo material para manter-se vivo. Ele não precisará de qualquer nutrição, seja por água, seja por comida qualquer, para que ele se mantenha vivo.
porque ele terá vida permanente em si mesmo, mediante Jesus Cristo, o poder de Deus que opera na vida daquele que se converte a Deus. A vida eterna, irmãos, é também um estado de vitória contra a morte e também um estado de glória. Isso é vida eterna. Segundo as Escrituras, amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 5, Evangelho de João, no capítulo 5, verso 28 e 29, as Escrituras dizem assim, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Então nós estamos explicando aos irmãos o conceito de vida eterna. Vida eterna é usufruir de vida, da vida eternamente, um estado de alegria e paz eterna. A vida eterna tem como característica, irmãos, não necessitar nunca mais de qualquer nutrição ou necessidade humana para existir, para viver. Ou seja, está escrito em João 6,35, anote aí, João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Em João capítulo 4, versículo 13 e 4, Jesus fala à mulher samaritana, como eu citei anteriormente, os irmãos podem ainda anotar. Jesus afirmou àquela mulher: quem beber desta água tornará a ter sede, quem bebe da água física volta a ter sede. Versículo 14, ele diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, capítulo 4, versículo 14, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos. Então, amados irmãos, queridos irmãos, em João 5 eu disse, versículo 28 e 29. Então vamos relembrar as leituras que nós fizemos até agora. Grave no coração, grave no seu caderno de anotação. Primeiro nós começamos lendo Mateus quanto? Isso, Mateus 19, 16 ao 30. Depois nós citamos as Escrituras, João, ainda também no capítulo 6, verso 35, e também o Evangelho de João, capítulo 4, 13 e o 14, no qual um dos aspectos da vida eterna, uma das características da vida eterna é que aqui no mundo o que nos mantém vivos, é o pão e a água, ou seja, o alimento e o que beber e o que comer. Isso nos mantém vivos. Dependemos de fatores terrenos, como nutrição, dependemos de abrigo que nos aqueça do calor do sol, do frio, para a sobrevivência. Dependemos de fatores desse mundo para existir, para sobreviver. Mas Jesus disse que a vida eterna consiste em ter uma característica, em uma independência da matéria, em uma independência dessas coisas que se veem, independência de alimento. Então não tem essas coisas que nós corremos atrás no dia a dia, através do trabalho, para comer e ter o que vestir, para ter o abrigo, não tem essas coisas. Então Jesus diz o que sobre elas? Jesus não proíbe da gente correr atrás do sustento do alimento, porque ele sabe que ninguém viveria sem. Mas no entanto Jesus diz: trabalhar não pela comida que perece, ou seja, que esse não seja o foco da sua vida. Ele diz: não é isso que vai lhe dar a vida eterna. É tanto que Jesus diz isso: trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. O pagão, Jesus explica isso no Evangelho também de Mateus, no capítulo 6, e também em Lucas. O que ele vai dizer? Ele vai dizer: não andem ansiosos na vida pelo que comer, o que vestir. Antes o que? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Jesus está dizendo que comer e vestir, que são as coisas fundamentais para viver. Ele diz: isso não pode ser prioridade na vida de um cristão. Ele diz: trabalhe, coma, corra atrás do seu sustento. No entanto, não faça disso uma prioridade na sua vida. O que ele diz que deve ser nossa prioridade? Entrar no reino de Deus, ser salvo, ter a vida eterna, não precisar um dia viver hoje de tal forma, em fé em Deus, de tal forma em fé em seu Filho Jesus, irmãos, que nós um dia não precisemos de pão, não precisemos de água, não precisamos de remédios, não precisemos de saúde humana, não precisemos de recursos humanos para existir, mas do poder de Deus operando em nós. É isso que Jesus está ensinando.
buscai o reino, se dediquem à fé, se dediquem a viver em submissão a Deus, a obter a vida eterna, a estar no reino de Deus. Isso é Evangelho. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29 diz: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Amém? Observe, amados irmãos, ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, o que eu estou afirmando agora? Eu estou afirmando aos irmãos o que é a vida eterna. É isso que estou afirmando aos irmãos. Mas vamos dar uma pequena pausa para que os irmãos compreendam tudo o que eu falei. Eu não estou preocupado de maneira nenhuma em correr com esse sermão, mas estou preocupado que os irmãos gravem no coração, que os irmãos anotem, que os irmãos fixem em suas mentes, para que durante a semana você possa revisar isso com a sua família, temendo a Deus, com temor e tremor diante de Deus. O que eu estou fazendo agora, irmãos? Eu estou respondendo a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, a primeira pergunta, a pergunta do jovem rico: o que eu faço? Que bem devo fazer para herdar a vida eterna? E agora eu estou explicando aos irmãos, antes de responder essa pergunta, eu estou explicando aos irmãos o que é a vida eterna, o conceito de vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é obter, é usufruir da vida eternamente, num estado de alegria e paz eterna. Com que características será essa vida? Essa vida será caracterizada, terá como característica que nós não teremos, aqueles que estiverem na fé em Jesus, não terão mais necessidade de alimento físico, de água para sobreviver, ou de nada físico, ou material ou terreno para existir eternamente. Esse é o primeiro ponto de nós observarmos. Eu citei João 6,35, João 4, 13 e 14, no qual Jesus diz que Ele é o pão da vida, versículo 35 de João 6, e diz que aquele que vai a Ele, que vem a Jesus, jamais terá fome, e o que crê nele jamais terá sede, irmãos. Se nós ficarmos sem comer, nós morremos. Se nós ficarmos sem beber água, nós morremos, sucumbimos. Jesus Cristo veio justamente para acabar com isso, para nos dar vitória sobre a morte, que é o outro aspecto da vida eterna, é a vitória sobre a morte e o viver de estado de glória, onde a morte, nem as enfermidades, nem qualquer mal poderá destruir o nosso corpo, porque teremos um corpo glorificado, o Senhor prometeu. E qual é a descrição? Onde está isso? Veja João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 40, que nos diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. No capítulo 11, um texto muito conhecido nosso, naquele momento em que Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro já estava há 4 dias sepultado em sua caverna, e ali foram, e Jesus junto, chegou até a entrada do túmulo e disse, versículo 25, disse-lhe Jesus, João capítulo 11, amados irmãos, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele diz: creis nisso? Os irmãos creem nisso, irmãos?
versículo 27, Marta responde: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Amados irmãos, observe as Escrituras. A vida eterna consiste em vencer o maior inimigo do homem, em vencer a morte. Por isso eu afirmo aos irmãos sempre aqui, irmãos, o poder de Cristo, do Espírito Santo, deve ser tão grande em nossas vidas. A certeza da vida eterna deve ser tão grande dentro dos nossos corações, irmãos, que a morte para nós não seja motivo de medo. Irmãos, eu espero ver o dia de ver cada um dos irmãos arrancarem todos os vossos medos, de ver os irmãos andando de ônibus aqui para Goiânia e não ter medo da estrada, dos irmãos entrarem dentro dos aviões para suas viagens, quem sabe um dia até nós todos em grupo viajando para algum país para pregar o Evangelho, e todos dentro do avião vendo turbulências terríveis e todos cantando louvores alegres sem medo da turbulência, porque se o avião cair nós estaremos na glória com o Senhor e ressuscitaremos dentre os mortos. Irmãos, essa é a certeza que temos que ter dentro do nosso coração. A nossa confiança em Cristo tem que ser tão grande que nós não tenhamos nenhum pavor da morte, irmãos, nenhum medo dela, mas estejamos firmes, cheios de alegria em Cristo Jesus, que ressuscita os mortos, pois Ele prometeu e Ele vai cumprir. Creio no Evangelho, irmãos, creio nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus disse: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, vida eterna é viver eternamente sem que a morte tenha qualquer poder sobre nossas vidas. Aleluia. Vida eterna também, irmãos, não é só isso. Vida eterna, segundo as Escrituras, também é um estado de alegria e de paz eterna por não haver mais nenhum sofrimento. Segundo as Escrituras, ali em Apocalipse, amados irmãos, a palavra de Deus, irmãos, em Apocalipse, no capítulo 21, vamos para mais uma definição da vida eterna. Vida eterna é um estado de vitória eterna sobre o sofrimento, sobre todos os males do mundo. Pergunte-se a si mesmo: o que causa sofrimento? Você imagina as enfermidades, as dores, as angústias, as preocupações, as ansiedades da vida, as perdas. Imagine quanta dor as perdas nos causam, o luto e tantas coisas, irmãos, não causam dor a nós, sofrimento nessa vida. Os perigos, as perseguições, o próprio pecado para aquele que ama Jesus, para aquele que crê no Senhor, na palavra, que tem se convertido ao Senhor. Imagine quanta dor não causa o pecado. A vida eterna é um estado de glória, aonde venceremos todos os sofrimentos desse mundo, incluindo os sofrimentos que o pecado nos proporciona. É um estado de glória também, aonde nós venceremos o pecado e toda imperfeição. Seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus, como Ele. Não haverá pecado em nós mais. Cessará toda a luta contra o pecado, irmãos. Você imagina viver uma vida em que você não precisa mais lutar contra o pecado. Imagine viver uma vida onde você não precisa, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento. Você imagina, a nossa vida nesse mundo é tão tribulada, tão difícil, é tão adversa, que, irmãos, até coisas simples da vida, como um pai ou uma mãe que se preocupam com a educação dos seus filhos, você imagina o quanto é tribuloso as lutas que nós passamos em cuidar, educar. Você imagina, às vezes, o simples sofrimento de um filho sendo perseguido na escola, quanto isso causa dor para você, quanto sofrimento lhe causa, quando você descobre que seu filho está sendo maltratado na escola. Então você está vendo, quando você olha para a vida, você vai ver que o tempo todo o mundo está nos proporcionando aflições, dor, sofrimento.
Você imagina um dia em que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda preocupação, tudo que é de ruim será arrancado. Nós teremos vitória de todos os nossos inimigos. Não haverá mais calúnia e difamação contra nós, não haverá mais conflitos, não haverá mais guerras, não haverá mais dor ou qualquer sofrimento, irmãos. E isso é o significado da vida eterna. Apocalipse capítulo 21 diz: versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Mais uma definição da vida eterna. Vida eterna é nunca mais faltar a presença de Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos, amados irmãos: existe coisa na vida mais prazerosa do que a presença de Deus, do que a comunhão com o Senhor, do que a paz, a alegria do que o Espírito Santo de Deus traz? Não existe, amados irmãos. Agora você imagina, mas aqui no mundo, como ainda somos pecadores, estamos buscando a plenitude, a regeneração da alma, a regeneração do nosso coração, mais profundo do nosso ser. Nós ainda passamos um momento de frieza espiritual, de batalha espiritual. Às vezes tem dia que você se sente frio espiritualmente, que você sente sede e fome da presença de Deus, você se vê ali oprimido pelo mundo. Irmãos, com a vida eterna, coloca isso no coração, com a vida eterna nunca mais haverá um dia da falta da presença de Deus. Para aqueles que creem em Jesus, amados irmãos, vai chegar um dia em que essa presença maravilhosa que você já sentiu em algum momento na sua vida, se você se converteu ao Senhor, se você tem começado o processo de conversão, sabe aqueles dias que você sente Jesus na tua vida, que você sente prazer na presença de Deus, que parece que você não quer pecar mais, ou parece que nunca mais vai pecar, de tanta comunhão com Deus. Você já teve essa experiência? De ver sua mente sendo purificada, de ver seu coração alegre, de querer orar mais, de querer mais de Deus e mais de Deus, de você estar alegre no Senhor. Sabe essa experiência? Essa experiência para aqueles que creem em Jesus se tornará eterna, se tornará uma experiência eterna de viver na presença do Senhor. Nunca mais faltará comunhão com Deus. Isso é um conceito também da vida eterna, irmãos. É uma das características da vida eterna. Pois diz as Escrituras aqui: eis o tabernáculo de Deus, versículo 3, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem tem reumatismo? Tem alguém com reumatismo aqui? Tem alguém? Em Jesus isso vai acabar. Tem alguém que sente dor de cabeça às vezes constante? Vai acabar tudo isso. Alguém tem deficiência? Essas deficiências serão arrancadas, não existirão mais. Alguém aqui sofre com problemas estomacais aqui? Serão arrancados. Você entende isso? O que é o reino de Deus? Você está entendendo isso? A profundidade disso? Você está dizendo que o Senhor arrancará toda dor, que Ele arrancará, irmãos, todos os nossos sofrimentos. Aleluia. Por isso que o sofrimento do tempo presente, Deus está nos purificando, Deus está nos limpando, nos tratando, estamos sendo provados, nossa fé está sendo confirmada. Mas o sofrimento do tempo presente, irmãos, não se compara à glória que o Senhor nos tem revelado. Todas essas coisas vão passar. Todas elas. Vamos ler junto o versículo 4 mais uma vez. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo vai passar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Vamos continuar. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha prometido uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados em toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, e o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 10º de jacinto, e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. E diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura dos povos. Versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição.
Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Por isso, no versículo 14, ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. Meus irmãos, a vida eterna é uma vitória, é morar na cidade santa. A vida eterna é habitar com Cristo, o Cordeiro de Deus, eternamente, irmãos, e ter uma vitória sobre o sofrimento, mas também ter uma vitória sobre o pecado que nos causa tanta dor. Por isso você viu aqui no texto, no final do texto, quando nós acabamos de ler, no qual ele diz o quê? Que nessa cidade não entrará, irmãos, o que, irmãos? Versículo 27 do capítulo 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente o escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Você imagina a vida eterna, irmãos, é estar na cidade santa, no reino eterno, na casa que Jesus nos preparou. Como ele diz: não se turbe o vosso coração. Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se não for assim eu teria dito. E ali haverá injustiça, irmãos? Ali haverá maldições do pecado? Não. Ali haverá, irmãos, crimes? Não. Ali haverá sujeira, mentira, engano? Nunca haverá mais. Não haverá corrupção nenhuma. Será um lugar de perfeições. Será um lugar maravilhoso e extraordinário, irmão, cheio da glória de Deus. Nem sequer nós precisaremos dormir, porque não haverá cansaço, irmãos. Aqui na terra nós labutamos e cansamos e precisamos dormir para descansar. Daqui a pouco iremos fazer. Nessa terra, irmãos, nós nos entristecemos. Nessa terra nos afligimos, irmãos. Se chegarmos à velhice, ou como alguns chegaram aqui, o que nos restará será o canseira e o enfado. Mas nós seremos semelhantes ao nosso Criador. Não nos cansaremos, irmãos. Não haverá fadiga, não haverá cansaço, não haverá sono, não haverá desânimo algum, porque nós estaremos na presença de Jesus eternamente, conhecendo ao nosso Deus eternamente e infinitamente, cheio do gozo e da alegria da vida eterna, irmãos. Irmãos, era esse lugar que o jovem rico estava querendo saber como entrar, como chegar a esse lugar. E o que Jesus lhe responde, irmãos? Qual é a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz: tens guardado os mandamentos? Não é isso? Capítulo 19. Se queres, porém, entrar na vida, Jesus responde o quê? Guarda os. Amados irmãos, você sabe qual é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus se resume em dois princípios. O mandamento de Deus se resume em dois princípios. Em que se resume o mandamento de Deus, irmãos? Isso, amém, é um deles, é um dos princípios. Eu vou mostrar aos irmãos aqui em 1 João. 1 João, palavra de Deus, em 1 João, você vai observar aqui comigo, no capítulo 3, a Bíblia diz que o resumo dos mandamentos de Deus para ser salvo está em 2 pontos.
Veja só, 1 João, capítulo 3, anote aí. Observe comigo. Vamos ler do verso 19 ao verso 24, irmãos. 1 João, capítulo 3, 19 ao 24. E nós iremos encerrar aqui esse texto. Amém? 1 João, capítulo 3, do 19 ao 24. Diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Então, veja o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. Então, qual é um dos grandes mandamentos de Deus? Que creiamos, vamos ler juntos esse versículo 23. Que creiamos em o nome de Jesus, de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E o versículo 24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. E no capítulo 2 ele vai reafirmar isso aqui, quando ele fala assim, quando ele diz, versículo 3, ele diz, do capítulo 2, ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. E no versículo 5 ele fala: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando Jesus diz: tens guardado o mandamento? Quando Jesus diz: se alguém guarda os mandamentos, sim, ele está apresentando a característica de alguém que tem a vida eterna. Agora, qual o grande mandamento de Deus? Que creiamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que amemos uns aos outros. Ou seja, toda a lei de Deus se resume em dois princípios: que nós creiamos em seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Segundo, que nós amemos a Deus de todo o coração, de toda a alma, força, entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste o mandamento de Deus, irmãos. Que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros. E pelas palavras de Jesus muito claramente expostas em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai nos dizer que toda a lei de Deus se resume nisso: em crer em Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Mediante isso nós iremos entender o Evangelho, mediante tudo isso nós iremos compreender a palavra do nosso Deus, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, irmãos. Então nós estamos iniciando hoje, introduzindo o assunto sobre o plano de salvação, ou também, como eu chamo, de plano de redenção. Ou seja, qual é a mensagem que Deus tem para nós pecadores, para nos converter a Ele, para que nos arrependemos e nos voltemos a Ele e tenhamos a vida eterna. Qual é a mensagem? A mensagem
mensagem é o Evangelho, as boas novas. Queridos irmãos, nós vamos então encerrar esse estudo de agora, orando ao Senhor e pedindo a Ele que direcione o nosso restante da semana, das nossas atividades. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós agradecemos por esse momento no qual nós estamos aqui estudando as Escrituras, Pai. Senhor, nos vivifica, nos fortalece em Teu amor, nos fortalece em Tua graça, Senhor. Nos enche do Espírito Santo, do poder do Senhor. Quão grande é o Senhor, quão tremendo e maravilhoso és Tu, Deus, por nos compartilhar a Tua verdade, a Tua palavra salvadora. Santo Deus, venha o Teu reino sobre nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Venha o Teu reino sobre nós. Que a Tua palavra possa ficar fixa na mente da igreja, Senhor. Que os irmãos possam memorizar cada versículo, cada texto, cada princípio revelado aqui pela palavra do Senhor. E que a palavra produza limpeza do pecado e produza salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Senhor, nos renova, Pai. Nos renova com a Tua graça nessa noite. Faz de nós instrumento para a Tua vontade, para a Tua glória. E regenera os Teus eleitos, Senhor Deus, com salvação eterna. É o que pedimos. Nos direciona nas nossas atividades dessa semana, Senhor. Nos direciona, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos direciona, Pai. É o que nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.